Nós estamos meditando dentro da busca da santidade, sobre a santidade e a nossa vontade. Tem um... Ninguém, está funcionando. Posso continuar? Tá, obrigado. Tá? Nós estamos meditando na santidade e a nossa vontade. E tem um ditado no mundo que diz que vontade é bom porque passa, mas às vezes demora para passar, né? E nós estamos trabalhando exatamente o contexto de que nossa vontade, ela é não só influenciada, mas muitas vezes maculada em relação às coisas do mundo e as coisas com quem nós temos contato. Finalizamos na semana passada falando que nós somos exortados a renovar a nossa mente. Decorar os salmos é renovar a mente. Você começa a ocupar a sua mente com coisas diferentes do que as coisas do dia a dia. A tensão, a preocupação, o desejo de acertar, faz com que aquilo fique gravado no seu coração. Também somos exortados a pôr o nosso afeto nosso afeto nas coisas de cima, ou seja, nós vivemos dentro de um mundo, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos uma série de atividades, mas nós temos que estar focados sempre nas coisas de cima. E principalmente, nós temos que diariamente e a cada momento submeter a nossa vontade a Deus. Além disso, falamos ainda na semana passada que quando Deus criou originalmente o homem, a sua razão, as emoções e a vontade trabalhavam em perfeita harmonia, porque não tinha um tempero. Qual foi o tempero que foi acrescentado a isso? Qual o tempero que foi acrescentado dentro da criação de Deus do homem em relação à sua vontade, à sua razão e às suas emoções? O que foi acrescentado? Não por Deus. O que foi acrescentado pelo homem? O pecado. Tá? E aí esse pecado fez com que as coisas ficassem amargas. É como se fosse um cozinheiro, entendeu? Eu identifico aqui algumas pessoas como cozinheira, minha esposa, vejo o Nicolas sempre fazendo alguma coisa, e aí vai alguém como eu que não sabe de nada, vai lá e vai querer colocar alguma coisa e acaba estragando tudo. É exatamente o que aconteceu dentro da criação. A vontade, então, tornou-se teimosa e rebelde e não quer concordar com o que a razão sabe ser a vontade de Deus. Então, nós temos princípios, temos instruções que o Senhor nos dá. Nós sabemos que aquilo é verdade, que aquilo é o melhor para nós, mas a nossa vontade, ela vira teimosa. Então, em vez de eu fazer, eu não faço. Em vez de eu acordar cedo para orar, eu não acordo. Em vez de ler, eu não leio. E aí, a minha vontade, ela cada vez mais, ela fica mais forte. Eu quero que você entenda que quanto mais você deixa a sua vontade dominar sobre a sua vida, mais a sua força, ela fica reduzida. E quanto mais tempo você permite que a sua vontade, ela domine, a sua carne domine, mais o seu espírito, ele fica enfraquecido. É assim que funciona a dinâmica. E como que nós podemos fazer para voltar a essa condição? Apocalipse diz que nós temos que voltar aonde nós caímos para novamente nós retomarmos. Algo que acho que deve ter uns 5 anos. Uma vez eu estava lá com o André, lá em casa, e aí eu mostrei para ele que no mundo você vem vindo, você cai, você levanta e continua caminhando. Cristianismo, você vem, cai, volta onde você caiu, e continua. E aí o que acontece é que as nossas vidas, elas ficam cheias desses dentes, assim, que não foram corrigidos, que sempre são utilizados muitas vezes de gatilhos para as nossas ações e reações pecaminosas. As nossas respostas grossas, a nossa brutalidade, as nossas decisões erradas, as nossas manifestações de ira, elas parece que elas voltam naquele tempo do passado, e aí parece que a gente tem que reagir diante de uma situação nova, exatamente como a gente reagiu na situação passada, sempre dentro de uma condição pecaminosa. A vontade tornou-se teimosa e rebelde e não quer concordar com aquilo que é a vontade de Deus. Ou então, o que é mais comum, as emoções tornam-se dominantes e afastam a razão e a vontade da obediência a Deus. Quantas vezes eu e você tomamos decisões que após nós tomarmos, nós falamos assim, como que eu fiz isso? Como que eu agi dessa maneira?
A gente age sem pensar e as consequências vêm. Então eu cheguei lá em casa, estava lá dando uma conferidinha antes de vir para a igreja na água do carro. E aí eu fui lá, completei, tinha um pouquinho para completar e eu não apertei a tampa direito. E aí conforme eu vim vindo aqui, deu uma esquentada, eu já falei, pô, vou levar para o mecânico. Quando eu parei aqui, enquanto a gente estava regulando, eu olhei assim, a água escorrendo. O que aconteceu? Eu não fechei a tampa direito, então ela ficou semi-aberta, e a água, olha, viu, aí a água ficou laminando. São decisões pequenas, como essa, que se eu não vejo e saio com o carro, funde o motor, eu vou gastar 4, 5 mil reais. Decisões irracionais. E nós fazemos essas decisões também dentro das nossas vidas. Casamentos errados, relações sexuais ilícitas erradas, crianças que nascem que não deveriam ter nascido, modo de dizer, negócios que se começam que não deveriam ser começados. Então a gente toma decisões e depois nós temos que arcar com as consequências dos nossos atos. E isso muitas vezes é amargo. Embora a vontade seja um motivo determinante de todas as escolhas, é influenciada nessas escolhas pelas forças mais poderosas que atuam sobre ela. Essas forças poderosas vêm de diversas fontes. Algo que nós já tratamos e nós vamos passar novamente. A primeira delas é o cão, o bodão, Satanás e seus demônios, entendendo sempre que mesmo ele, com uma força maior abaixo da Santíssima Trindade, ele é submisso a Deus, não porque ele quer, mas porque ele tem que ser. Efésios capítulo 2, verso 2. Efésios capítulo 2, verso 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então essa figura de Satanás, em que lhe é dado o título de príncipe das potestades do ar. E aí você tem que imaginar de uma maneira muito grosseira que nós temos um céu, que é aquilo que nós vemos, nós temos o terceiro céu, que é onde Deus habita, e há uma região celestial onde os demônios habitam. Por isso que ele é o príncipe das potestades do ar. Então esse príncipe das potestades do ar, ele quer retirar a glória de Deus. E ele não consegue, a não ser que filhos da desobediência o ouçam. Pior que isso, que eu e você ouçamos a voz do cão e a gente se deixe ser influenciado. A importância da citação disso é que nós somos influenciados. O que é ser influenciado? Influenciado não é uma obrigação. Influenciado é você ver alguém agindo de uma maneira e você agir de uma maneira semelhante. É você aprender um novo proceder e você começar a colocar em prática. Você é influenciado. Muitas pessoas acham que a ação satânica sobre as vidas das pessoas, ela faz com que a pessoa seja obrigada a fazer. Isso não acontece. São influências. Da mesma maneira que existem influências dos pais, em que o pai olha para o filho e fala, você não vai dar em nada, você vai acontecer isso, você vai ser um miserável, você é um frouxo. Essas palavras, elas machucam. Essas palavras, elas nos afetam. Mas não quer dizer que você tem que seguir aquilo. A máxima, por exemplo, que todo negro é ladrão, é uma mentira. A máxima de que todo mundo que mora numa favela é ladrão, uma mentira. E aí as pessoas criam teorias com essa condição da influência, muitas vezes, que nascem da boca do próprio Satanás. Podem ser sutis sugestões de Satanás e do seu sistema mundano, ou seduções perversas da nossa própria natureza, que é a nossa carne. Tiago capítulo 1, verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Tiago está tratando o contexto dessa sedução do mundo, das provações e as tentações que ocorrem na vida das pessoas. Ele, em versículos anteriores, ele já começa tirando a condição de você querer culpar Deus, como foi Adão e Eva, em que Adão olha e fala, essa é a mulher que você me deu. Eva olha e fala, foi a cobra que o Senhor criou.
Então nós temos a tendência de transferir a culpa para as pessoas e para as coisas. Tiago, ele está falando novamente, ninguém ao ser tentado diga que sou tentado por Deus. Pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então eu estava dando aula essa semana lá num curso online, e eu falava, eu não tenho, a não ser em sanduíche, afinidade nenhuma com alface. Não tem. Então eu não gosto. Simplesmente para mim aquilo não tem gosto de nada. Você vai colocar para mim, tá? Coloca tempero na alface, coloca aqueles negócios lá, entendeu? Experimenta comer sem. Não tem gosto de nada, tá? Mas tudo bem, cada um gosta. Eu não gosto. Então se me for apresentado um prato de alface, eu não serei o quê? Tentado. Eu não vou ter cobiça em relação àquilo. Mas se você fizer uma carne, se você fizer um macarrão, alguns alimentos, eles me atraem. Eu gosto muito de um sanduíche da Bomba. Eu gosto. Quando lá em casa pede sanduíche, elas pedem um sanduíche gourmet, com barbecue, não sei o que, aquele monte de coisa. Eu não gosto. Eu gosto do sanduíche simples, feito dentro da condição do pãozão, o hambúrguer, entendeu? Pode pôr alface ali, o tomatinho, tal, o molho, eu gosto daquilo. Aquilo ali me atrai. Então, quando nós pensamos na condição do que Tiago está dizendo, quando você toma uma decisão pecaminosa, não queira colocar a culpa em outra pessoa, porque a decisão foi sua. Aquilo atraiu você. O desejo de você ter aquilo, de você adquirir aquilo, de você conseguir aquilo para você ter como sua posse. E nós temos a mania de dizer que a culpa é dos outros, principalmente quando a coisa dá errado. Pode ser a voz da urgência, a voz da consciência, o argumento sincero de um amigo querido, ou um calmo impulso do espírito. Mas venham elas de onde vierem, a verdade é que essas forças atingem a nossa vontade através da nossa razão e das nossas emoções. Seja a ação de Satanás e seus demônios, seja a ação do mundo, as suas influências que eles falam, seja a minha vontade da minha carne, ou seja, a ação do Espírito Santo, todas elas afetam as nossas emoções e afetam as nossas vontades. Nós somos movidos por isso. Devemos, portanto, estar alertas quanto ao que entra na nossa mente e influencia as nossas emoções. O que nós temos visto? O que nós temos visto? O que nós temos falado? O que você tem contemplado e permitido que entre na sua casa? Quando você senta e você fica olhando lá as mídias sociais, o Brasil é o terceiro país no mundo mais envolvido com mídias sociais, ou seja, é o mais influenciado. E aí a gente olha lá, para você ser considerado bonito, você tem que ter este corpo. Você acha que não tem influência, mas tem. Estudos estatísticos dizem que depois da aparição das redes sociais, o nível de suicídio, em especial nos jovens e adolescentes, ele aumentou 30%, 40%, 50%. Por quê? Um jovem da idade do Pedro, da idade da Luísa, da idade do Gabriel, vai lá e começa a olhar as mídias sociais. E aí começa a ver o padrão que a mídia oferece, em especial com aqueles filtros todos. Você não vê uma espinha, você não vê um cravo, não vê nada, é todo mundo perfeito. E aí a pessoa que ainda está em formação, porque os três ainda estão em formação, a mente deles, o cérebro, as emoções ainda estão em formação, eles começam a padronizar que aquilo que é o correto é aquilo lá. E aí eles começam a ficar depressivos. Aí você posta uma foto, o Pedro vai lá, posta uma foto, alguém vai falar assim, nossa, que cabelo feio. E aí, a emoção dele... E parece que nós somos atraídos como mosca, né? Quando alguém faz um comentário negativo, mais pessoas vão e fazem. E aí acontece que o Pedrão ele vai começar a achar que o cabelo dele realmente é feio. O que ele tinha de certeza já começa a entrar em dúvida. Tudo isso são influências que a gente vive. As mídias sociais, elas começam a vender histórias que muitas vezes, nós acreditamos, porque a gente vê tanto aquilo. E aquela máxima, poxa, eu quero comprar um ventilador. E aí você entra em algum anúncio, começa a pipocar para todo lado, e você realmente se convence que você precisa comprar um ventilador. E muitas vezes você compra mesmo sem precisar. Essas são as influências que o mundo nos traz. Nós temos que cuidar daquilo que nós vemos. Provérbios capítulo 4, verso 23.
Provérbios, capítulo 4, verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós temos que guardar a nossa alimentação. Temos que nos alimentar bem. Nós temos que guardar o nosso sono. Nós temos que guardar o nosso trabalho. Nós temos que guardar os nossos familiares. Estava vendo uma reportagem ontem que lá na Asa agora começou uma onda de que as pessoas estão roubando as coisas dos carros, estão quebrando o vidro dos carros. Nós temos que guardar os nossos bens. Mas, sobretudo, o que se deve guardar? Guarda o coração. Porque dele procedem as fontes de vida. Abre aspas, ou de morte. O que nós permitimos que entre no nosso coração vai ser como uma semente que é plantada num terreno que ele é fértil. Muitos dos nossos problemas de relacionamento, eles ocorrem porque na infância, na juventude, foram plantadas coisas que não eram abençoadas. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande em relação ao que os nossos filhos veem. Qual é o acesso que os nossos filhos têm em relação a qualquer coisa. Porque isso vai, muitas vezes, influenciar o futuro. Se a pessoa ela tem uma outra influência positiva, o que vai acontecer é que aquela pessoa ela vai pesar e pode ser que ela escolha alguma coisa correta. Agora, se a pessoa ela não tem uma referência, o que acontece é que ela vai achar que a única que tem é aquela que é ruim e a pessoa ela vai optar por aquilo. Então nós temos que olhar para a figura dos nossos filhos e eu tenho que orar por você, olhar por vocês e vocês têm que olhar para os seus entes queridos e familiares, mas em especial vocês têm que olhar para o próprio coração. Porque nós temos que liderar e viver através de exemplos. É algo que eu sempre bato na tecla. Vocês têm sido vistos pelos seus entes queridos e familiares de joelho, orando? Têm visto lendo a palavra? Tem visto se esforçando, por exemplo, para decorar um salmo, mesmo que não tenha conseguido? Será que você parou em algum momento na sua semana olhando para isso? Porque o mundo ele vem nos bombardeando de toda sorte de informações. Talvez seja um dos momentos mais preciosos da sua semana, o tempo que você para decorar o salmo. Em que a sua cabeça ela não está nas coisas do mundo, não está em nada, mas você para naquele momento. E você se alimenta daquilo que é bom, daquilo que é saudável, daquilo que vai permitir com que você tome as decisões de uma forma correta quando as dificuldades vierem. Se guardarmos diligentemente a nossa mente, as nossas emoções, nós veremos o Espírito Santo trabalhando em nós para conformar a nossa vontade com a sua. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Nesse campo da santificação, diferente da salvação, diferente da justificação, Deus ele coopera conosco nessa ação. A condição da santificação progressiva é um esforço conjunto entre nós e Deus. E esses versículos de Filipenses, em que Paulo escreve à igreja de Filipos, ele expressa bem claro isso, começando primeiramente dizendo que nós temos que desenvolver algo. É como se você estabelecesse um projeto, mesmo que seja uma coisa boba, como fazer um bolo. Faço para quem sabe, não para mim. Tá? Vou fazer um bolo, você desenvolve um mini projeto na sua cabeça e você começa a executar aquele projeto dentro daquilo que foi planejado. Desenvolvei a vossa salvação. E aí ele fala que tem que ser com temor e tremor, porque você tem que entender que você, apesar de ter feito um projeto, você não consegue realizá-lo sozinho. Por isso que você tem que ter temor. Temor não é medo, é respeito. É você saber que você precisa de.
E aí no verso 13 ele fala, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer, Ele gera em nós o desejo, a vontade para você criar esse projeto e também o realizar segundo a sua boa vontade. Então Ele coloca no meu coração e no seu coração. Então eu creio que de coração essa ideia de por exemplo, a gente decorar os salmos, não foi uma coisa que eu decorei, eu vou arranjar dor de cabeça para o povo. Não. Um projeto de... Isso aí Deus colocou no meu coração, como colocou no meu coração também o desejo de em algum momento o Senhor Ele poder levantar um missionário inteiro para que nós possamos abençoá-lo, em especial um missionário num campo transcultural, em outro país, alguma coisa assim. É algo que o Senhor Ele coloca, mas eu não tenho como executar isso dentro da minha própria força. Então eu preciso que Ele me ajude. Ele traga prosperidade para você, que Ele possa ajudar. Ele pode ser que Ele venha e dê prosperidade só para mim e eu tenha condição, amém. Mas isso não é o plano de Deus. Tinha um pastor amigo nosso, lá em Ceilândia, que era uma igreja que logo que eu vim para Brasília, era o projeto inicial para que eu assumisse lá, da igreja onde eu fui saído. E aí, acabou que um outro pastor, amigo meu, assumiu essa igreja e ele tinha um grande problema. Porque o pastor daquela igreja, ele era um funcionário público, ganhava acima de 20, 30 mil reais, ele já tinha casa própria, já estava totalmente estruturado, então o dinheiro para ele realmente sobrava. E aí, quando ele ia fazer um evento, qualquer coisa, as pessoas queriam trazer alguma coisa, ele falava assim, não precisa, não se preocupa, eu trago. A pessoa ia entregar o dízimo, ele falava assim, não precisa, porque eu mantenho. E aí ele foi embora da igreja. E esse pastor amigo meu, que era um pastor tempo integral, que vivia da obra, ele chegou lá e começou a falar sobre dízimo e oferta, e as pessoas elas se rebelaram. E falaram, não, você está querendo se beneficiar da igreja, porque o outro pastor não fazia isso. Olha que loucura. Então quando Deus ele traz uma visão para mim, entendeu? É algo que eu entendo que procede de Deus, e antes de falar para você, eu busco dele para ver se isso é realmente. E aí Deus ele pode realmente me dar prosperidade, eu dar prosperidade para alguém em especial aqui, e nós concretizarmos isso, mas a coisa boa, a coisa benéfica é que todos nós possamos colaborar, todos nós possamos participar de um projeto que nasce do coração do próprio Deus. Você vai se lembrar que lá na pandemia eu falei que Deus ia fazer as pessoas prosperarem. Eu falei isso. E não era simplesmente para você colocar recurso nem nada. Era para você entender que Deus ele tinha um projeto com a nossa pequena igreja. Nossa pequena igrejinha, entendeu? Em que nós fazemos muito mais que muitas igrejas grandes. Pessoas que eu converso com outros pastores de igrejas maiores e as pessoas elas não conseguem. Não consegue. E a palavra dura que muitas vezes eu trago, não sei o quê, do saco de feijão, não sei o quê, se você fala isso com uma igreja grande, metade vai embora. Eu tenho liberdade de falar com você, porque Deus ele vem preparando o seu coração em relação a isso. São as influências benéficas. Como é que então nós podemos guardar a mente e as emoções, já que elas são tão importantes? Salmos 119. Salmo 119. Fica, falou certo. Fica cutucando. Salmo 119, 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. O que ele está dizendo? Você vai tomar uma decisão, você vai primeiro na palavra. Ou se você não vai na palavra, você vai dentro do seu coração, que já tem a palavra gravada, porque a palavra de Deus diz, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Grave a palavra de Deus na tábua do seu coração. Ezequiel, quando ele está lá na época do cativeiro babilônico, Deus fala, escreve essas palavras de uma maneira grande, garrafal, para que as pessoas possam ler enquanto estão correndo. É assim que nós temos que ter a palavra dos nossos corações. Se você lê, se você ora, o que vai acontecer é natural. Vai vir à tona a decisão que você tem que tomar. Eu tenho vivido isso. Se você não vive, é porque você não tem lido e você não tem se dedicado ao Senhor.
Ah, mas pastor, o senhor é tempo integral, o senhor tem liberdade. Realmente. É por isso que eu tento dar o exemplo para vocês, e logo na terça-feira ou na quarta-feira, o que eu faço? Gravo um vídeo com o salmo gravado e coloco lá. Ó, eu me dediquei e fiz isso. Não é para te constranger, é para dizer que é possível. Semana passada a menina falou assim, pô pastor, como é que você decora tão rapidamente? Eu tenho uma habilidade inerente à minha pessoa, eu tenho essa facilidade, mas eu sento e vou me dedicar a fazer aquilo. Entenda que você não precisa de horas, você precisa de minutos. Se você fizer uma leitura diligente e repetição diligente, eu diria para você que em 30 minutos que você dedicar, você consegue decorar um salmo como esse que nós estamos decorando. Aí você vem dizer para mim que você não teve 30 minutos na sua semana inteira para dedicar ao Senhor? Mentira. Isso não cola nem para Heloísa. Entendeu? Você não fez porque não quis. E não tenho problema nenhum com isso, porque a minha função não é fazer com que você se sinta mal, e sim eu trazer a tua fraqueza para que você possa se fortificar naquela área. É como quando você vai no médico e o médico olha para você e fala assim, olha, você está com falta de cálcio, você está com falta disso, você tem que se alimentar mais disso, se alimenta daquilo. Ele não está querendo fazer com que você se sinta mal, ele quer que você corrija a dificuldade que você tem. É isso que eu faço com vocês. Como poderemos corrigir as nossas emoções? Como poderemos fazer com que a nossa mente e a nossa vontade ela seja realmente influenciada? Davi guardava o seu caminho com a palavra de Deus. Como que a gente vai ter um Pedro nos caminhos do Senhor, um Gabriel nos caminhos do Senhor e uma Luísa nos caminhos do Senhor? Ensinando a palavra. É assim. As pessoas elas têm que ver. É claro que Pedro, Luísa e Gabriel, eles têm o seu arbítrio no sentido da vontade deles do que eles vão fazer. Não estou falando de salvação, estou falando das coisas que eles vão desejar fazer. Então eu falo para minha filha, olha, eu acho que você tem que seguir por esse caminho, eu acho que você tem que fazer aquilo outro, mas a decisão é dela. E a consequência quem vai pegar é ela. Assim como é o Pedro e assim como é o Gabriel. Não sei porque o Daniel não está aqui, deveria estar aqui também. A Esther não está passando bem, mas eu duvido que o Daniel, ele vai estar lá com ela. Ô mamãezinha, eu posso ajudar você em alguma coisa? Posso fazer uma massagenzinha no seu pé? Não, tem que trazer, cara. Tem que trazer. É nesse contexto que nós educamos os jovens no caminho que eles devem andar, que é exatamente esse salmo que nós lemos. Davi guardava o seu caminho com a palavra de Deus. A Bíblia nos fala primeiramente através da nossa razão. Por isso é tão importante que a nossa mente seja sempre sob a sua influência. Porque as nossas decisões, na sua maioria, elas são emocionais. Você reage de acordo com a emoção daquele momento. Alguém brigou com você, você não vai parar para pensar se quer revidar. Alguém foi maligno com você, foi grosseiro com você, você reage grosseiramente. Mas nós somos chamados a apresentar a Deus um culto racional e também tomar as nossas decisões de uma forma racional. Em especial as nossas queridas mulheres, que são em base emocionais. É por isso que a união entre um homem e uma mulher, ela é aquela união que mostra a condição da perfeição de Deus. Passa-se a ter um ser racional unido em uma só carne com um ser que é emocional. E aí este equilíbrio faz com que as decisões dentro do lar, elas sejam as mais perfeitas possíveis. Se o homem, ele quiser impor sobre a mulher apenas o racional, vai ficar desbalanceado. Se a mulher ela quiser impor sobre o homem apenas decisões emocionais, o resultado vai ficar desbalanceado. E aí a gente sabe que não sai coisa boa. A Bíblia nos fala primeiramente através da nossa razão, por isso é tão importante que a nossa mente esteja sempre sob a sua influência. Não há absolutamente nenhum atalho para a santidade. Provérbios capítulo 2, versos 10, 11 e 12. Provérbios 2. 2, 10, 11 e 12. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável na tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará.
para te livrar do caminho do mal e do homem que dispõe perverso. Porquanto a sabedoria entrará no seu coração. Quem é a sabedoria na Bíblia? O próprio Deus, figura de Cristo. Ele é chamado de a sabedoria. Mas como que a gente vai permitir que a sabedoria entre no nosso coração se nós não? E aí você só se envolve com mídia social, com Instagram, com Facebook, com não sei o que, com não sei o que, não sei o que. O que vai entrar no teu coração? Tudo menos a sabedoria humana. Aí você vai tomar uma decisão, você toma errado, você fala, poxa, por que eu tomei essa decisão errada? Porque seu coração ele está cheio do quê? Da sabedoria do mundo. Entenda que a sabedoria do mundo, ela também é utilizável, mas você não pode ter ela como a base das suas decisões. Porque se você tiver a sabedoria do mundo como base das suas decisões, você vai agir conforme o mundo e não conforme Deus. Vamos para o nosso intervalo. Vamos para o nosso intervalo. E nós retornaremos, se Deus assim o permitir, para dar continuidade ao nosso estudo. Por enquanto, que Deus te abençoe e te conceda a graça.